Fala família Palmeiras, já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Separei para vocês um corte aqui do troca de passes, repercutindo aí o pré-jogo de Palmeiras e Internacional. Verdão, que nunca perdeu para o Internacional no Allianz Parque, vai manter esse tabu e vai em busca da vitória para colar ainda mais na liderança em busca aí do título do Brasileirão. Você que é torcedor do Palmeiras, já chega, se inscreva, deixa o like, vamos acompanhar aqui prováveis escalações, tudo aí como o Verdão chega para esse jogo. O Verdão vai estrear, Andreas Pereira vai estrear no Verdão neste sábado. Bora acompanhar, se inscreva, deixa o like, créditos na descrição, bora acompanhar. E nessa rodada, né, de número 23, o Palmeiras é o primeiro a entrar em campo. Isso faz diferença, Alex? Porque o Palmeiras amanhã, 6h30 da tarde, joga contra o Internacional no Allianz Parque. O Flamengo joga no domingo, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude. E o Cruzeiro só na segunda-feira, diante do Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. Tem alguma vantagem em entrar em campo primeiro, Alex, no momento em que esses times estão ali brigando por posições na ponta da tabela? Boa noite, Alex. Cara, lógico que é bom e você jogar sem ter aqueles resultados já acontecidos. Porém, ele é bom e interessante se você ganha, né, de toda maneira. Aí você joga, de repente, a pressão para o outro lado. Mas o jogar primeiro, eu acho que ajuda. Assim. Tem um lado, se a gente for olhar do ser humano psicológico, ele tem uma facilidade de lidar mais antes da rodada começar do que se você vai jogar domingo depois, sabendo que o seu adversário, seu rival, acabou ganhando. Eu acho que essa perseguição que está acontecendo, assim, essa corrida dos três, com um percentual de aproveitamento de pontos alto, eu acho que o efeito maior é para quem vem depois, caso o adversário tenha vencido. Porque aí ele coloca uma pressão, você precisa ganhar o jogo, senão você vê que ele está ali no seu encaixe, que ele continua atrás. Oportunidade. Por exemplo, a gente pode ter nessa rodada, inclusive, caso, por exemplo, o Flamengo seja derrotado em Caxias do Sul, o Cruzeiro, que fecha a rodada na segunda-feira, num jogo que é duro contra o Bahia, fora de casa, mas a gente pode ter o Cruzeiro entrando em campo na segunda-feira com a possibilidade de, não de passar por causa da questão de número de vitórias depois de saldo de gols, mas de empatar em pontos com o Flamengo, ainda que haja uma diferença de jogos, mas o Cruzeiro podendo empatar em pontos. Isso, evidentemente, amplia um pouco a pressão, ainda mais que o Flamengo agora, nessa sequência, vai ter 2 meios de semana com os jogos de Copa Libertadores. E o Cruzeiro agora é um dos times que vai ter, nesse período, um calendário um pouco melhor, com as semanas entre jogos livres enquanto acontecerem as quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. É isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar com as informações dos clubes, começando pelo Palmeiras, que joga contra o Internacional no Allianz Parque, 6h30 amanhã. A Mariana Loturco vem com informações do Verdão pra gente. Chega mais, Mariana. Fala pessoal do Troca, tudo certo com vocês? Neste sábado tem Palmeiras e Internacional com jogo aqui em São Paulo, na casa do Palmeiras. E o Abel Ferreira conta com praticamente toda a equipe à disposição. Rafael Veiga voltou a treinar com a equipe quinta-feira. Ele ficou mais de um mês fora por estar com dores no pubis. Maurício também está pronto para jogar depois do tratamento que ele fez nos últimos dias para tratar dores na região lombar. E é claro que o palmeirense está ansioso para ver Andreas Pereira em campo. E ele pode estrear nessa partida. O meio-campista já está, inclusive, regularizado na CBF. O desfalque da equipe é o próprio técnico Abel Ferreira, que está suspenso. O Palmeiras defende a sua melhor campanha, com 43 pontos em 23 rodadas, estando no 3º lugar. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. Um beijo. Até mais. Valeu, Mariana. Obrigado pelas informações. Palmeiras reforçado agora, né? Porque já tem Andreas Pereiras à disposição. Hoje, inclusive, treinou no Allianz Parque, né? Para o pessoal se acostumar um pouco mais lá com a grama sintética. Quem chegou agora também tem a oportunidade de fazer esse tipo de treino. E a provável escalação do Palmeiras a gente vai mostrar para vocês agora aqui, ó, para vocês ficarem por dentro do que pode ser o time do Abel Ferreira. Olha, o Everton no gol. Kelvin, olha o Kelvin começando o jogo na lateral direita, dupla de zaga com Gustavo Gomes e Murilo, e o Piquerez na lateral esquerda. O meio-campo com Aníbal Moreno, Maurício, Lucas Evangelista, Flaco Lopes e Vitor Roque, além do Felipe Anderson. O Andreas Pereira deve ficar à disposição
no banco de reservas. Ele opta por manter uma formação que vem dando certo, né? Uma formação com 4 meio-campistas, 2 atacantes e a dupla mantida, a dupla Vitor Lopes, o Maurício ali não tá bem posicionado. Ou Flaco Roque. O meio-campo está um pouco diferente. Maurício, você vai viver essa experiência, tá? Vai começar como um primeiro volante pegador e deixa os caras jogarem. A gente deve ter o Aníbal com o Lucas Evangelista fazendo a dupla. E o Maurício mais parte do lado direito. Tem sido assim, né? O Maurício parte do lado direito para dentro, o Felipe Antes do lado esquerdo, com a dupla funcionando à frente, que é um modelo que o Palmeiras vem usando nos últimos jogos e fez o time melhorar, encontrar uma maneira nova de jogar. Tentando subir nível de atuação, né? O Palmeiras conseguiu ter uma subida de nível nessa reta, no que entra na reta final de temporada. Agora, ver como vai ser o aproveitamento do Andréas, né? Imagino que entre no jogo. Sem dúvida. O Abel provavelmente não vai colocá-lo de início agora para essa primeira partida, mas eu acho que gradativamente até a tendência é ele ter um lugar. E o Palmeiras vivendo que poucos times têm a oportunidade, né? Nesse momento da temporada. Tem praticamente todo mundo à disposição. Não tem lesões, né? Com exceção, assim, dos mais longos, né? Paulinho. Por exemplo, o Bruno Rodrigues, né? O Bruno Rodrigues está treinando já. Tá retornando, né? Tá voltando, mas tá voltando de 2 cirurgias, né? Não, é muito Operou tempo, os muito 2 tempo. joelhos, operou um, recuperou, sofreu a ruptura no outro. Então tá muito tempo sem jogar, então o Palmeiras está tendo mais cuidado no trabalho para a volta do Bruno Rodrigues. No mais, todo mundo à disposição para enfrentar o Internacional, Alex. Palmeiras com a confiança no alto, né? Porque o desempenho em campo tem melhorado, Palmeiras tem crescido. Aliás, é um fato curioso, né? Normalmente acontece com o Palmeiras uma subida de produção na reta final da temporada. Já repararam? Quase sempre é assim. O Palmeiras tem algum momento do ano que ele dá uma titubeada, que parece ter perdido um pouco da força, do rumo, mas o Abel dá um jeito de se reinventar o time e um crescimento quase sempre é visto da metade para a final da temporada, né, Alex? Porque, assim, se for ver, quando ele tem essa oportunidade de tempo para trabalhar, ele demonstra a capacidade, a competência dele, né? Porque o retorno no campo a gente acaba vendo. E para esse time se remontando, aquela coisa toda, hoje ele está conseguindo, às vezes, a saída dele na Copa do Brasil, que ganha praticamente uma data, faz ele ter uma oportunidade de homogeneizar essa condição física, o entendimento de todo mundo para a questão tática, e aí você poder recuperar até individualmente todo mundo que está ali treinando, está incentivando. Você tem tempo, cara. Jogo, como diz o Renato, de 3 em 3 dias, você termina um jogo já está pensando no outro, você não tem muito tempo para isso daí. Mas o Palmeiras se torna realmente um time perigoso com tempo de treino. Outra notícia, ô Mansur, e essa eu acho que é preciso ser tratada com carinho, porque o Rafael Veiga está voltando à lista de relacionados para o jogo. Ficou 6 jogos sem participar, nem do banco de reservas. Antes disso, quase não vinha jogando, né? Vinha frequentando muito banco, entrando às vezes pouco nos jogos. Um jogador que foi muito importante, está na história do Palmeiras, né? É um ídolo do clube e que está de volta tentando recuperar um pouco de espaço. Imagino que vá ter um trabalho especial do Abel, tentando recolocá-lo no melhor momento, né? Porque é um jogador que pode te ajudar muito ainda essa temporada, né? Qualidade técnica tem. A questão, assim, primeiro, acho que tem vários aspectos aí. Um é a questão física da volta gradativa, claro. de tendo cuidado para não ter nova lesão. Questão Falta de pubis, sequência também, né, Mansur? Isso, questão de pubis é sempre delicado, né? Delicado, mas hoje em dia mudou bastante a questão de tratamento, por causa das manipulações. Você sabe que quando eu era setorista de clube, né, e conversava muito com o pessoal do departamento médico, e quase todos sempre me diziam a mesma coisa, que o tratamento do pubis é um dos mais difíceis de serem feitos, porque é uma região muito interna, né? Não é aquela que está, né? O joelho está aqui, coladinho na perna, tal, na pele ali. Então, todo tipo de aparelho, né, que existia mais atrás, né? Hoje, talvez, com a evolução, já tenha melhorado. O pubis, ele é mais interno, vamos dizer assim, dentro do nosso corpo, né? E às vezes é mais difícil de acelerar um pouco a recuperação. Então, todo mundo que tinha problema mais crônico de pubis, virava e mexia, ficava um período fora para tentar Você pode ver recuperar que diminuiu um pouco. bastante, porque mudou muito a questão, além da terapia manual, muito
trabalho de mobilidade de quadril, fortalecimento do hoje core. a gente tem visto menos gente com problema de bem pubis, menos, né? na verdade, né? O dele pode ser que passou um tempo ali meio... Eu me lembro muito de pubis do Guga, né? Tenista, Guga Kirten. Por causa do problema. Foi o quadril que praticamente encerrou precocemente até a carreira do Guga, né? É verdade, é verdade. Agora, assim, em relação ao Veiga em campo, acho que o que vai ficar de curiosidade pra gente, e é nos momentos em que o Abel utilizá-lo, hoje o desenho do Palmeiras não tem mais tanto a figura desse meia central, né? Desse camisa 10 na frente dos dois volantes, né? Fazendo essa função. É verdade que ele ainda faz ali no desenho ofensivo dele, os meias vêm para dentro. Entender em que momentos ele vai tentar lançar, se o Veiga estiver bem, pronto para contribuir com alguns minutos nos jogos, em que situação ele vai usar. No momento que ele precisar arriscar um pouco mais no jogo, abrindo mão de um dos volantes para botar ele vindo um pouco mais de trás, organizando, já fez essa função em alguns momentos. Ou se ele vai ser o reserva, por exemplo, de um dos dois atacantes, né? Talvez até do próprio Flaco, que às vezes vem um pouco mais atrás para circular mais, para fazer essa função. Porque o desenho de time mudou. Não é menos simples vê-lo. Ele pode também partir do lado vindo para dentro, mas não é tão habitual na trajetória dele dentro do Palmeiras. Ver em que circunstâncias o Abel vai lançar a mão do Veiga quando entender que é o momento de tê-lo. Mas como atleta, qualidade uma técnica contratação. alta. Claro. Você tendo ele bem fisicamente, é um baita de um nome. Mesmo com a chegada do Andreas, imagina essas duas opções que você tem. Às vezes não é... Talvez o Alex pode até falar melhor do que a gente, né, Mussum? Mas às vezes nem é muito a questão física, né, Alex? Às vezes é a questão da confiança mesmo. Porque no futebol, confiança é meio caminho para sucesso, né? E não é fácil você, depois de um momento muito longo assim, que você não está jogando com frequência, não está sendo tão utilizado, não está sendo titular como sempre foi. Ainda mais um cara que se acostumou a ser importante, a ser uma das costelas de uma coluna vertebral do Palmeiras ali, né? De uma espinha. E quando ele se vê um pouco alheio ao time principal, acaba afetando um pouco a parte psicológica, inclusive, né? Só que afeta, naturalmente. Só que se pegar tudo de protagonismo com o Veiga, pegar esse exemplo do Veiga que ele viveu, isso traz realmente um cansaço, alguma coisa assim. Às vezes um período desse parado, que ninguém quer se machucar, porque seja por uma lesão, você dá uma aliviada. Que daí você fica um tempo vendo de fora, volta a dar aquela fome de novo, enfim, aí você acaba indo. Então pode ser também que essa volta dele não tenha aquela mesma cobrança que ele estava tendo e recebendo antes do problema que o tirou de campo. Quando eu falei vértebra, claro, da coluna, não da costela, porque a costela não tem vértebra. Muito bem, família Palmeiras, a estreia de Andreas Pereira deve acontecer, possivelmente não começará como titular, mas deve entrar aí ao decorrer da partida. Então o Verdão aí vai para cima, vai em busca da vitória para, né, voltar, né, às primeiríssimas colocações ali, tá em terceiro, mas o foco do Verdão aí é a primeira colocação, é a liderança. Então o Verdão vai em busca da vitória. Deixa o seu palpite aqui abaixo e também vou deixar um vídeo aqui para vocês conferirem o medo da Renata Fã, né? Ela está tremendo aí para o Verdão, né? Tá com medo aí de tomar até uma goleada. Confira aí, vou deixar o card aqui para vocês clicarem no vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado. É o Verdão que vai em busca de manter o tabu. Palmeiras nunca perdeu para o Internacional dentro aí do Allianz Parque. Então é isso, vamos em busca da vitória. Hoje tem Palmeiras. Eu vou ficando por aqui. A qualquer momento estou de volta com mais notícias do Verdão. Forte abraço, se inscreva, deixa o like e eu fui.